Desculpe pela interrupção, ficou fraco aí o sinal. Se isso acontecer, ele dá uma parada, aí eu vou esperar para que ele retorne, tá ok? Eu não vou mais parar a transmissão e voltar a falar, não. Mas como eu estava dizendo, né, o tema dessa reflexão teológica é cachês, ofertas especiais e cobrar ingresso. Isso é bíblico? Temos deparado com esse tema, né, já de uns 25 anos para cá, 20 anos para cá, e ele tem sido motivo de controvérsia no meio gospel já há bastante tempo, e tem se tornado muito comum essa questão de cobrar ingresso para assistir uma pregação ou, né, ouvir um cantor gospel famoso ou até mesmo uma palestra. Então eu quero aqui trazer à tona esse tema, que é um tema que não é fácil, mas eu espero aí que realmente possamos estar juntos aí nesse estudo, nessa reflexão, tá? Quero aí agradecer o Claudio Souza aí, obrigado, graça e paz. Fabiana Castro está também assistindo, Jorge Lanes, enfim, espero que vocês gostem aí dessa reflexão. Quando eu analiso e quando eu escuto essas três palavras, ou essas três frases, cachês, ofertas especiais e cobrança de ingresso, vem à tona uma palavra. Qual é a palavra? Lucro. Essas três coisas têm a ver com lucro. Não é? Se alguém cobra um cachê, é porque está querendo lucro acerca de alguma coisa que ele está dando. Não é? Se alguém obtém uma oferta especial em dinheiro, isso não deixa de ser um lucro. E se a pessoa está cobrando ingresso por alguma coisa que ela está fazendo, é porque ela está querendo colher lucro. E aí podemos definir lucro da seguinte forma: lucro é aquilo que você ganha pelo que deu em troca. Você dá uma coisa em troca, e geralmente essa coisa é valiosa, né? E obviamente que você quer receber algum resultado, algum benefício daquilo. Na maioria das vezes é o dinheiro. Podemos usar o termo lucro para diversas outras coisas, né? Se você dá amor, você quer ter o lucro como amor. Se você dá paz, você quer ter a paz como amor, não é? Se você dá carinho, você quer ter carinho como o lucro do carinho é um carinho de reciprocidade. Mas na verdade o lucro, a raiz principal dele é a questão do dinheiro, é a questão dos bens materiais. Na maioria das vezes, quando a palavra de Deus se refere a lucro, ele está se referindo exatamente a essa questão material. Então vamos ler aqui alguns textos bíblicos que versam sobre essa questão de lucro. O que significa lucro? Vamos lá no Velho Testamento. Vamos ler primeiro aí Êxodo capítulo 22, versículo 25, que diz assim: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Né? Êxodo 22, 25. Salmos 15, versículo 5. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Provérbios capítulo 16, versículo 8. Mais vale o pouco em justiça do que grandes lucros com iniquidade. Também lá em Provérbios 25, 16 diz assim: um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. Né? Mais um texto do Velho Testamento, Ezequiel 18:8, falando acerca de lucro. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ainda em Ezequiel 18:17. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Esse texto de Ezequiel 18 está falando acerca do justo, ou seja, de que forma o justo procede. E uma das formas que ele procede é fazer as coisas sem visar lucro. Não é que o lucro seja pecado. Obviamente que você querer obter lucro acerca de alguma coisa não é pecado. O pecado é você obter esse lucro
desonestamente ou de forma errada. Mas já no Velho Testamento, a gente analisa uma coisa bastante interessante, que mesmo o lucro obtido de forma honesta, Deus ele tem a preocupação de nos ensinar a não focar nisso. Ou seja, o lucro, seja ele bom, ele tem que estar em segundo plano. O mais importante é fazer e não querer lucrar. Vamos aqui a alguns textos do Novo Testamento, e é exatamente dentro do Novo Testamento que eu quero entrar e analisar essa questão com você acerca dos cachês, né? Das ofertas especiais e etc. 2 Coríntios 2,17, o apóstolo Paulo fala assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. O apóstolo Paulo falando: antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Né? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse versículo, porque ele é muito forte e ele traz à tona a real situação da igreja de hoje, quando a gente compara a igreja de hoje com a igreja primitiva. Eu vou ler mais uma vez. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. O apóstolo Paulo falando acerca da pregação do evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 17, diz assim: não é o donativo em si que eu procuro, e sim os lucros que vão aumentando a vosso crédito. O apóstolo Paulo está agradecendo aos filipenses pelas inúmeras ofertas que ele recebeu, e ele diz claramente lá nos versículos anteriores que as ofertas que foi dado a ele supriu, e o supriu abundantemente, né? Mas curiosamente ele fala uma coisa bastante interessante, ele diz assim, ó, não é o donativo em si que eu procuro. Ou seja, não é o lucro dos bens materiais que vocês estão me dando que eu procuro, mas sim o lucro que vão aumentar o vosso crédito. Qual é esse lucro que ele está falando? O amor, né? Pelo fato dos filipenses terem sido amorosos, né, com o apóstolo Paulo, devido à deficiência material dele, né, o apóstolo Paulo está se sentindo muito mais satisfeito pelo amor deles, pela bondade deles, do que pelo lucro que ele teve com relação aos bens que ele recebeu de Filipenses, dos Filipenses, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante. Eu vou ler aqui na palavra, porque eu quero ler alguns outros versículos, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na perdição. Né? Esse versículo, e eu li um texto inteiro, né? Eu não li só um versículo, ele nos dá a clara ideia qual era o conceito de lucro da igreja primitiva. Né? O lucro que a igreja primitiva tinha, o conceito dele, não era de nível material, era mais de nível espiritual e emocional. Então, os textos lidos e estudados aqui, que a gente falou agora, ele visa uma clara ideia, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, de tirar dos crentes essa questão de ambicionar coisas da terra. Né? Não é pecado você desejar alguma coisa, mas ao mesmo tempo que você foca nisso, que você coloca isso como primeiro plano, você acaba estando em desacordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E aí, por último, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que eu acho que é o versículo chave e que nós precisamos ter em mente. 2 Pedro 2, versículo 3, diz assim: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Né? Aqui há uma profecia do apóstolo Pedro, em que ele diz que haveria um tempo que muitos fariam da igreja, de nós crentes, fonte de lucro, fonte de negócio. Né? Isso um dia iria
acontecer. Lendo esses textos, fazendo essa ponderação, vamos aí à questão de responder as seguintes perguntas, que é o tema dessa reflexão. Cachês, ofertas especiais, cobrar ingresso, isso é bíblico? Analisando essas três coisas, baseada não só nesses textos, mas em muitos outros textos, podemos falar de maneira muito categórica, muito clara, muito contundente que não. Né? Não há como, à luz do Novo Testamento, né, conceber a ideia de que cobrar para cantar, para pregar, né, ingressos para que as pessoas assistam um cantor gospel seja bíblico. Isso não é. Eu posso até dizer que oferta especial dá para aceitar. Né? Oferta especial nada mais é do que alguém ir pregar ou ir cantar e a igreja, por livre e espontânea vontade, com relação ao amor que ela tem pela obra, oferecer, obviamente, aquele cantor ou aquele pregador uma ajuda. Mas eu acredito que isso só é bíblico a partir do momento que aquele cantor ou que aquele pregador não tem outra fonte de renda. Né? Eu conheço, por exemplo, funcionários públicos que ganham 7, 8, 10 mil reais, né? E que vai pregar e cobra para pregar. E aceita as ofertas especiais. Biblicamente falando, isso não é correto, porque o apóstolo Paulo diz de maneira muito clara, né, de que digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, né, se ele é obreiro é porque ele está de tempo integral. Se ele está de tempo integral, ele de fato pode receber por aquilo que ele está trabalhando. Mas eu acredito que essa questão está mais na questão do pastoreio, né? Aquele que é pastor integral. Na minha visão, cantor gospel, pregador itinerante, nada dessas pessoas, né? Esse tipo de pessoa tem direito a nível bíblico de receber, a não ser uma oferta especial. Na minha visão, essas pessoas teriam que ter um trabalho secular e aí sim fazer, né, esse tipo de evangelismo ou de pregação. Quando eu leio esses textos bíblicos, eu tento fazer um paralelo, né? E eu fico tentando imaginar o apóstolo Paulo, depois de ter escrito essas coisas, cobrar ingresso para que as pessoas o ouçam pregando. Isso não entra na minha cabeça, né? Como que ele diz de maneira muito clara, né, de que ele não visa lucro e aí condena aqueles que buscam lucrar com o evangelho cobrar ingresso, né? E ele tenta ser o exemplo, porque na maioria das vezes que ele pregou o evangelho, ele procurou pregar o evangelho sem cobrar nada à igreja que ele estava pregando, né? Então, isso é muito interessante informar aí aos que estão ouvindo, porque virou moda hoje, né? Hoje, qualquer coisa que se faça no meio gospel, no meio evangélico, tem que cobrar, né? Tem que gerar recursos, né? Se esses recursos fossem até mesmo para ajudar o pobre e o necessitado, porque é isso que a palavra de Deus ensina, vá lá. Mas na maioria das vezes é para construir catedrais, né? Na maioria das vezes é para construir império, né? Na maioria das vezes é para fazer com que o reino daquele pastor, daquele apóstolo cresça, né? E não o evangelho em si. E isso é muito triste. Ou seja, está se cumprindo aquilo que 2 Pedro diz, né? Que nos últimos dias haveriam pessoas que fariam de nós negócio, né? E que negócios são esses, né? Essas cobranças de ingressos, esses cachês altíssimos, né? Esse pedido de oferta. Ou seja, você receber oferta, tudo bem. Você pedir, biblicamente falando, não tem respaldo. No Novo Testamento não tem respaldo. Para terminar, eu acredito que a única forma bíblica, né, que existe acerca de obter lucro, de obter salário,
é quando alguém investe em nós para pregar o Evangelho. A gente vê isso na comissão dos 70, quando Jesus separa de 2 em 2 para pregar o Evangelho. O que ele fala? Ele diz de maneira muito clara, olha, vá até uma casa, ali se hospede, e dali coma e beba de tudo que te derem. Não é? Ou seja, porque digno é o obreiro do seu salário. Enquanto ele está hospedado naquela casa, ele é digno de comer e beber daquilo que as pessoas oferecerem a ele. Mas a partir do momento que ele vai a pregar o Evangelho nas outras casas, Jesus proíbe aqueles 70 de receber comida e bebida. Aí ele fala, de graça dai, de graça recebestes e de graça dai. Ou seja, o que ele está ensinando ali é que o máximo que a gente pode ter é um mantenedor. Né? Ou seja, se eu fosse um cantor gospel, eu teria que ter um mantenedor. Né? Se eu for um pregador itinerante, eu teria que ter um mantenedor. Né? E não cobrar os ouvintes para me ouvir, quer cantando ou pregando. É essa a reflexão teológica de hoje. Né? Espero que você tenha gostado e espero também que você nos ajude a divulgar esse vídeo e poderei fazer outros vídeos com esse tema. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.